episódio de Zansen. E nesse episódio conhecemos uma waifu porradeira. O episódio começa com Akira, que está em seu local de emprego infernal. Mas é sério, gente, o trabalho dele era tão estressante, mas tão estressante, que o moleque já até tem olheira. E enquanto Akira trabalhava feito um zumbi de maneira meio que figurativa, vemos o antigo chefe dele falando pelas costas: acordou com 38 graus? Ha! Será que você vai cumprir o prazo, hein? Me avise quando estiver morto. E a gente vê a cena ficando cada vez mais assustadora, quando meio que cada vez mais aparece sangue, o Akira, o próprio chorando. E tudo isso meio que na verdade é um sonho. Graças a Deus, porque eu nem quero trabalhar com um chefe desses. E quando o Tendo abre os olhos, ele percebe: pô, eu não preciso mais trabalhar. Então ele vai na varanda, se alonga um pouquinho e dá um bom dia a esse maravilhoso mundo repleto de zumbis. Zansen pode ser meio que de comédia, mas conseguiu fazer uma boa crítica meio que a forma de trabalho lá no Japão. E também é uma cutucada do antigo diretor da OLM. E vamos falar da opening. Bom, a música do Kenobu ainda continua insana. E a opening tá visualmente boa, mas meio que é uma mistura de novas artes com um AMV do primeiro episódio. Que convenhamos, o primeiro episódio foi fantástico. Daí vemos o Akira arrumando meio que sua casa, limpando ela, jogando saco de lixo na cara dos zumbis. E aposto que se os zumbis falassem nesse universo, eles falariam: ei, para de mandar saco de lixo! E agora a casinha do Akira está toda limpa. E enfim, ele tá se sentindo bem consigo mesmo. E aí, ele faz uma coisa que ele estava esperando há muito tempo: beber cerveja. Muito bom! E até venera a cerveja como meio que uma bebida divina. Ou seja, ele segue o exemplo do Homer. O álcool, a causa e a solução para todos os problemas da vida. Aí o Akira fala: bom, se isso não é o céu, então eu não sei o que é. Bom, pro menino Akira, a invasão zumbi é um paraíso. Mas pro resto da humanidade, e ainda não sabemos se a invasão zumbi tá afetando o resto do mundo ou é só no Japão mesmo, pro resto vemos o noticiário meio que gravando todo o apocalipse que tá rolando. E até os repórteres são atacados pelos zumbis. E o Akira acha que as coisas estão indo muito mal pro mundo. Que, de novo, a gente não sabe se tá afetando o resto do mundo ou é só no Japão mesmo. Mas pra ele, hoje é dia de cerveja. Mas o problema é que acabou a cerveja. Então ele vai ter que sair pra comprar cerveja no meio de uma multidão de zumbis. Ele vê que não tem escolha, então vai sair. Enquanto isso, zumbis estão tentando atacar meio que um apartamento de um casal. E meio que nem a polícia nem a Força Armada vão ajudar. O marido acha que eles vão aguentar mais um dia, mas a mulher está desesperada. Como eles vão sobreviver a isso? E eles se questionam o que eles vão fazer, até que eles avistam a Akira descendo meio que bem dos canos do prédio. Bom, a Akira tá descendo nos canos, pois meio que a escada tava cheia de zumbi. Bom, a Akira fala que vai dar uma saidinha. E ele se apresenta e fala que mora no edifício vizinho dele. Bom, os dois se apresentam como os vizinhos Korozaka. E ele fala que ele vai pra loja de conveniência trazer meio que a cerveja. O Akira pergunta pros dois se eles querem algo de lá. Bom, meio que o marido: Crush Cup Noodles. E a mulher: papel higiênico. E o Akira: tá legal!
Bom, a Akira vai de bicicleta e percebe que os zumbis estão aumentando mais do que de ontem. Bom, a Akira consegue chegar na loja de conveniências e uma câmera grava ele. E ele vai andando, querendo cerveja. E aí, ele se depara com a waifu do anime. O Akira se surpreende com a sobrevivente, mas fica meio que envergonhado, pois estava cantando uma música super esquisita sobre cerveja. E ele acredita que assustou meio que ela, assim como assustou os Kozaki. Mas a mocinha tava nem aí. Bom, o Akira tenta iniciar um papo, mas a garota meio que continua muda. E o Akira tenta explicar meio que seu ponto, dizendo que ele queria tomar cerveja, mas a cerveja dele acabou. E a menina meio que vai embora. O Akira até meio que tenta pedir pra ela colocar número. E a menina finalmente fala, dizendo: olha, não que isso seja minha conta, mas arriscar tudo e sair pra comprar uma coisa que não seja essencial não é o que eu chamo de missão de alta prioridade. E a menina fala que ela não se vê trabalhando com alguém que não sabe meio que analisar os riscos, preferindo não meio que diminuir sua sobrevivência. E daí chegam os zumbis. E ela falando que vai ficar devendo o número dele. E o Akira tenta proteger a menina meio que dos zumbis. Mas a menina mostra do que manda. E manda o Akira meio que pra baixo, mas com o intuito de protegê-lo. Porque um caminhão chega e atropela os zumbis. E posso dizer que isso foi amor à primeira vista. Bom, a Akira tenta agradecer a moça, mas ela já foi embora. E já vou adiantando que o nome dela é Shizuka. Shizuka Mikasuki. E já vemos que ela vai ser muito interessante. Então, seguindo o conselho da Shizuka, meio que ele precisa meio que analisar um pouquinho os riscos. E ele vai usando suas experiências dos filmes de zumbi que ele acabou vendo. Mas ele acaba pensando de quão ela é o máximo e bonita também. E se pergunta se é a Vera de novo. Mas isso não é hora pro menino pensar, pois um zumbi tava indo atrás dele. E não dá pra usar a bicicleta dele, pois tá toda destruída por conta do caminhão. Então ele precisa encontrar alguma coisa para ele poder escapar. Então ele acha uma scooter. E ele fala: aí sim, isso que é um upgrade. E ele vai andando, mas ele pensa: pô, deve ter algo melhorzinho que isso. E nisso ele avista algo que chama essa atenção, que é uma motocicleta gigante automática. Ele acaba meio que pulando de um zumbi, usando a motocicleta. E o moleque nem tem controle meio que da moto. E foi um dia cheio pra ele. Ele conheceu uma garota bonita, encontrou a moto dos seus sonhos e ainda recebeu uma cervejinha. Ele vai subindo no cano de meio que do prédio dos vizinhos, dos Kozakas. E quando ele chega meio que na janela para ele falar, para convidá-los para eles tomarem uma cerveja, a gente vê o prédio deles todo atacado, enxurrado de sangue e outras partes coloridas. E essa cena é meio pesada, pois você meio que percebe que nem todo mundo tem essa mesma sorte que o Akira meio que tem, de sobreviver meio que a um apocalipse zumbi. E deu até pena dos vizinhos. Os caras eram gente boa. E chega a noite e vemos o Akira iniciando
a sua lista de 100 coisas para ele fazer antes de se tornar um zumbi. E quando ele era pequeno, ele queria fazer muitas coisas, mas sempre arranjava uma desculpa para não fazê-las. Nisso, vemos o Akira anotando os assuntos da lista, ele riscando os 4 primeiros, pois já fez. E o Akira vai pensando em novos meio que objetivos para sua lista. Por exemplo, experimentar Dreadlocks, que é um penteado de mechas embareladas. E ele vai adicionando meio que outras coisas. E aí percebe que ele só escreveu 30 coisas. E aí vai tentando pensar em mais coisas no que ele quer fazer. E aí ele pensa que agora que se demitiu, a coisa que ele quer mais fazer é... E ele pensa, a gente tem um flash onde vemos um homem trabalhando meio que na roça. E ele escreve o objetivo 31. Ir para casa para ver seus pais. Além dos objetivos 32, envolvendo o melhor amigo dele. E a 33, que é conhecer a mulher dos seus sonhos. E nisso temos foco para um prédio, onde a gente vê a Shizuka acordando, meio que abrindo a cortina, correndo na esteira e ouvindo a transmissão meio que de emergência sobre zumbis. Daí ela vai comendo proteínas e ela vai tentando se comunicar com a Central de Los Angeles. E meio que ela não acaba conseguindo, vendo que a situação é crítica. E nisso ela vai escrevendo o que meio que ela deve fazer em um apocalipse zumbi. Providenciar alimento e água, adquirir uma fonte de energia estável, manter estabilidade mental, exercícios regulares e minimizar o consumo de açúcar. E a Shizuka tava vendo o mesmo filme que o Akira tava vendo meio que no primeiro episódio, e a gente vê o destino do cara. Ele consegue escapar, mas é mordido por um zumbi. E a Shizuka já determina 2 tipos de zumbi. Os lentos e os rápidos. E a Shizuka vai analisando meio que os 2 zumbis. E ela vai escrevendo quem tá andando, quem tá correndo. E se ela puder identificar quais zumbis ela pode criar, a chance de sobrevivência dela aumenta drasticamente. Então ela precisa de dados brutos. Então ela decide reunir suprimentos antes que o número de infectados aumente. E tenta procurar a área menos arriscada do bairro. E meio que a câmerazinha da bicicleta era dela. Shizuka só pega meio que coisa diet e acaba avistando uns docinhos. E ela até tenta pegar uns, mas ela tenta resistir à tentação. Nisso ela vê na tela meio que o Akira. E ela vê que é um sobrevivente que não tá afetado. E às vezes percebe que meio que é no exato momento do onde meio que ela conhece o Akira. Ela vê que o Akira é inofensível, mas logo percebe que meio que havia meio que zumbis atrás dele. E ainda estão longe, mas ela precisa pegar o que puder e sair daqui. E a Shizuka já identifica o Akira como o caso clássico da pessoa incapaz de pensar antes do momento preciso. E se questiona como alguém como ele sobreviveu por tanto tempo. Simples, querida, se chama otimismo. Nisso, a Shizuka ouve a buzina de um ônibus e vê que isso não vai ser bom, vai cair zumbi. E meio que a Shizuka percebe que esse ônibus está sendo desgovernado por conta do motorista que virou zumbi. Ou seja, não foi ela que planejou o ataque, foi pura coincidência. Bom, ela vai meio que indo deixar o momento acontecer, mas o Akira tenta proteger ela, então ela pega ele pra salvá-lo. Ou seja, ele que era a donzela de perigo. Bom, ela consegue o que quer e acaba fugindo. Ela chega no seu prédio, conseguindo água, comida, energia e combustível. Além de dados. Podia ser melhor, mas tá ótimo mesmo assim. E nisso ela vai olhando as gravações dos zumbis e ela encontra a gravação do Akira. E ela se questiona como uma cerveja faz uma pessoa estar feliz nesse estado crítico. E ela vai pensa na Sakura Multi e no artigo de minimizar os açúcares o máximo possível. E ela fala, talvez eu devia ter pegado aquele doce. E o episódio termina, vemos que a Shizuka também tem uma lista, assim como a do Akira, que são as 100 coisas que eu devo fazer para não virar um zumbi. Mostrando meio que um pouquinho de diferença. Enquanto o Akira deseja viver por conta própria, é por isso que a lista dele se chama 100 coisas que ele deseja fazer para não virar zumbi. Aqui a Shizuka é mais objetiva, mais séria. Por isso o devo está escrito nela. Bom, esse episódio foi para servir para introduzir a Shizuka, que, meus amigos, que mulher!
Akira já começando a fazer essa lista. Tivemos uma introdução emotecrática de vizinhos. E, gente, a Andy é muito maravilhosa e bem animada. E também meio que fala sobre divertimento do que é o anime. Sobre essa mensagem de divertir sem limites. A gente já vê o nosso grupinho principal. Akira, Shizuka, uma loira e um bronzeado. E o bronzeado vai ser o tema do próximo episódio. Best Friends of Death. Bom, esse foi o segundo episódio de Zone Sense. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Mano, tô busy e fui.